Olá, a paz do Senhor a todos, nossos queridos e amados irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Família. Glória a Deus. Querido, nós estamos aqui estudando o terceiro trimestre da Betel Dominical, a qual nos traz o tema a relevância da igreja, sua essência e missão. E pelo incrível que pareça, nós chegamos ao final desse trimestre. Nós já estamos aqui na lição número 13, a qual será licionada no próximo dia 29, no próximo domingo, que nos fala sobre a relevância e esperança da volta de Cristo para a sua igreja, a qual nós temos aqui o texto áureo que diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito capítulo 2, versículo número 11. A nossa verdade aplicada diz assim: a esperança do nascido de novo está em Jesus Cristo. Por isso, ela é segura e estável, independente da circunstância que nos rodeia. Muito bem. Nós temos aqui também 3 objetivos, que é o seguinte: o primeiro objetivo nos diz reafirmar a promessa da vinda de Jesus. O segundo é falar de todas as profecias terão cabal cumprimento. Terceiro, alertar sobre o preparo da igreja para o glorioso evento. Muito bem. Temos aqui um texto em referência que em outras versões falamos sobre leitura bíblica em classe, que se encontra em Tito capítulo 2, versículo 11, 12, 13 e 14. Muito bem. E a nossa introdução, que aqui nos traz o encerramento, fala sobre o encerramento desse trimestre. Encerrando esse trimestre, veremos a preciosidade e firmeza da esperança que possui aquele que está em Cristo Jesus. É a habitação do Espírito Santo e vive à luz da revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. Temos como âncora da alma, segura e firme. Glória a Deus. Muito bem. Aqui eu quero deixar uma videoaula somente do tópico 1, que aqui nos fala sobre o fundamento da esperança. Fala sobre o fundamento da esperança e que as promessas de Deus são dignas de confiança. A igreja sabe que sua esperança está em Deus e que Ele é fiel para cumprir tudo quanto prometeu. Conforme lemos em Hebreus, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então nós observamos aqui que o comentarista, nessa última lição, ele resolve fazer menção da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós observamos que os pregadores nos dias atuais pregam muito sobre os profetas, prega sobre Daniel, sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, prega sobre os patriarcas, homens
famosos da Bíblia Sagrada. Não é errado, claro, pregar, mas muitos estão esquecendo de pregar sobre a volta de Jesus. Enquanto nós temos no Novo Testamento, é contido com 27 livros, contando com os 4 evangelhos, contando com Atos dos Apóstolos e as epístolas, e o Apocalipse dá 27 livros. Nesses 27 livros, nós temos 224 capítulos. E desses 224 capítulos, 216 capítulos menciona sobre a volta de Jesus. E muitas vezes nós não achamos assunto para falar da volta de Jesus. Mas, ainda mesmo assim, nós vivemos na expectativa da vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Porque a expectativa é um anseio que nós temos na confiança de ser abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no tópico 1.1 fala sobre firme nas promessas de Jesus, ou firme nas promessas de Cristo. Observamos aqui que nós só temos esperança porque nós temos promessas feitas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Observamos que antes da sua crucificação e morte, Jesus, ele exortou e instruiu de forma pedagógica os seus discípulos, ali no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então nós observamos que, mediante essa palavra de exortação que Jesus deu para os discípulos, também ele nos fez uma promessa em seguida, dizendo: também nos deixou riquíssima promessa, dizendo: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para quê? Para que onde eu estiver, sejais vós também. Por que que ele trouxe essa exortação? Para não se turbar o coração. E após, em seguida, ele fez essa promessa de nos levar para ele mesmo. Porque ele sabia que os seus discípulos ficariam desorientados, ficariam turbados. No entanto, ele nos confortou com maravilhosas promessas, dizendo: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João capítulo 14 e versículo 16. E assim, ele reafirmou a nossa adoção como filho: não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós. Então tudo isso ele fez, ele falou, exortando aos discípulos, consolando aos discípulos, que ele não ia nos deixar órfãos, ele ia voltar para nós. Então por isso que o comentarista desta lição, ele fez questão de esta última lição do trimestre, falar sobre a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Agora, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, o ponto 2 do tópico 1 fala sobre a ressurreição de Cristo. Nós só temos uma firme esperança porque Jesus Cristo ressuscitou. Se Jesus tivesse sido crucificado, ido a óbito, sepultado
e tivesse permanecido na sepultura, que esperança nós teríamos disso? Qual é a esperança que nós teríamos? Acontece que ele ressuscitou. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus é a base, é o alicerce da nossa fé, né? É a base e é o alicerce da nossa fé cristã. A ressurreição de Jesus Cristo se tornou o marco principal do Evangelho. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, não teríamos nenhuma esperança, né? Por isso nós observamos que o Evangelho de Mateus afirma que ele seria entregue aos gentios para que dele escarnecessem e o crucificasse. Mas vem a afirmação, uma afirmação gloriosa, é que ao terceiro dia ele havia de ressuscitar. Em Mateus capítulo 20 e o versículo de número 19. Então nós observamos aqui que também no livro de Atos dos Apóstolos, lemos ao qual Deus excitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Não foi possível a morte reter a nossa esperança. Ele foi solto da ânsia da morte. E por isso é que nós temos esperança. É por isso que nós temos a esperança da volta de Jesus Cristo. A igreja tem esperança. Glória a Deus. E nós observamos aqui que Paulo também, nas suas palavras, ele adverte que se Cristo não ressuscitasse, é vã a vossa fé. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. E observamos que na ressurreição nos é dado o quê? A garantia, né? Nos é dado a garantia que, assim como ele ressuscitou, um dia todos os salvos ressuscitarão e terão a vida eterna. Então, logo após a ressurreição de Jesus, é a nossa esperança, mas cada um por sua ordem. Primeiro, Cristo foi a primícia da ressurreição, mas depois os que são de Cristo na sua vinda. Toda a nossa vitória está baseada na ressurreição de Jesus. Se Jesus não fosse a primícia da ressurreição, nós também não ressuscitaríamos. A ressurreição não se fala simplesmente de voltar a viver. A ressurreição, ela fala sobre ressuscitar para ter uma vida eterna. Porque voltar a viver, várias personagens bíblicas voltou a viver, como o Lázaro, como a filha de Jairo, como o filho da viúva de Naim, né? Como a Dorca, né? E outras pessoas que foi ressuscitado. Voltou a viver por um pouco de tempo, mas após isso ele voltou a morrer. A ressurreição de Cristo, basicamente falando, biblicamente falando, é a única ressurreição que a Bíblia nos fala. Por quê? Fala sobre ressuscitar para não morrer mais. E Jesus ressuscitou para ter vida eterna e não para morrer novamente. Então nós também, um dia nós iremos ser ressuscitados também, mas primeiro é a primícia que é Cristo, que ele ressuscitou. E através da ressurreição de Cristo, ele nos deixou a nossa esperança. E a igreja de Cristo Jesus, ela vive
nessa esperança, esperança de vida eterna. E quantas vezes as pessoas falam, mas vocês falam que Jesus vai voltar, e quantos crentes já morreram e não viu Jesus voltar? Quantos cristãos já morreram e foi para uma sepultura? Quantos cristãos morreu queimado, foi cremado muitas vezes? Mas um dia esses cristãos vão ressuscitar, porque esses cristãos morreram, mas a esperança não morreu, né? Por que não morreu? Porque a nossa esperança um dia morreu e ressuscitou para a vida eterna. Então nós também temos a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Muito bem. No ponto 3 do tópico 1, fala sobre a ascensão de Cristo. Muitas vezes a pessoa fica imaginando o que é essa ascensão de Cristo, né? A ascensão de Cristo fala sobre a entrada literal, a entrada gloriosa na glória, e fala sobre a exaltação humana. Por que fala assim? Porque observamos que a Escritura, ela deixa bem claro que a ascensão de Jesus foi um retorno literal e corpórea ao céu. A ascensão de Jesus foi literal e foi corpórea, porque ele ressuscitou com o mesmo corpo que a qual ele viveu aqui na terra, junto com seus discípulos. Ele ressuscitou, porém um corpo já glorioso. Mas alguns dos discípulos teve o privilégio de palpar o corpo de Cristo após a sua ressurreição. Então foi um retorno literal e corpóreo ao céu. Mas Jesus, ele preparou o coração dos discípulos sobre esse sublime acontecimento. Ele disse: ainda um pouco de tempo estou convosco, né? E depois vou para aquele que me enviou. Lá no Evangelho de João, capítulo 7 e versículo de número 33, né? Jesus subiu de forma visível. E aí observamos que enquanto os discípulos se esforçavam para ver o último vislumbre, quer dizer, para ver a última aparência do corpo de Cristo, observamos ali que uma nuvem o encobriu, ocultando-o aos seus olhos. Mas no mesmo instante em que eles olhavam para cima, para ver o último deslumbre de Cristo, para ver a última aparência de Cristo pela última vez, a nuvem veio e ocultou dos seus olhos. Mas quando a nuvem ocultou dos seus olhos, dois varões puseram um do lado e outro do outro, e diz: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Né? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 11, foi reafirmado a promessa da volta de Jesus. Eu sei que naquele momento, se os discípulos estavam vivendo num corpo humano igual nós vivemos hoje, eles tinham sentimento. Então naquele momento, acredito eu, que os discípulos ficaram sentidos em ver aquela ocultação, quando ocultou Jesus das suas vistas. Mas aí veio os anjos e afirmou a promessa da volta de Jesus. Olha que coisa interessante. E observamos que também é enfatizado por Paulo em sua carta, dizendo: e sem dúvida alguma,
Grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Olha que coisa interessante. Observamos aí que ele se manifestou em carne, mas ele foi justificado pelo Espírito de Deus, né? Foi visto pelos anjos, foi pregado aos gentios, o mundo creu em Jesus e ele foi recebido em cima na glória. Somente esse primeiro tópico da lição 13. E eu aqui aprendi que a igreja sabe que sua esperança está em Deus e que Ele é fiel para cumprir tudo quanto prometeu. Muito bem, este é o meu canal, Canal Família, e eu quero pedir para você que assistiu esse vídeo, que se você ainda não é inscrito no meu canal, eu peço para você se inscrever nesse canal, siga este canal, compartilha com os demais canais, os demais grupos, para que esse canal possa ganhar força e continuar transmitindo a mensagem poderosa da palavra de Deus. E se você se inscrever neste canal, não se esqueça de acionar o sininho das notificações. Você vai acionar esse sininho por 2 vezes e você estará recebendo todas as nossas notificações. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Recomendação pessoal que eu faço da minha parte. Mesmo que você assistir essa videoaula deste primeiro tópico da lição 13, não deixa de participar da escola dominical na igreja onde você congrega no próximo domingo. Na sua igreja, tem certeza que haverá escola dominical, ou da Betel ou de outras literaturas, mas haverá. Participe da escola dominical. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.